Pai do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Espero que esta mensagem lhe encontre com saúde física e espiritual, juntamente com todos os seus, com a sua família querida que Deus lhe entregou. O tema da nossa mensagem de hoje é este: Deus é antes de todas as coisas. Ou melhor, Deus e a eternidade. Antes de todas as coisas. Para nossa meditação, passo a ler o profeta Isaías, capítulo 43 e versículo 13. Aquele texto, o versículo bem conhecido de toda a massa evangélica no Brasil. É muito conhecido este versículo, que diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Jesus. Isto é que é o Deus. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém escapa das mãos de Deus. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. E o final deste versículo é muito mal interpretado. Já no final da mensagem, que eu vou dar uma explicação no final deste versículo, viu? No final da hora da mensagem, eu vou dar uma explicação em todo versículo, mas não como estudos bíblicos, e sim como uma mensagem. Não se trata de estudos bíblicos, se trata de uma simples e singela mensagem da palavra de Deus. Geralmente acontece em todos os meus vídeos postados, novas pessoas surgem e aparecem no vídeo ou no canal para assistir meus vídeos. E eu peço a essas pessoas que se inscrevam no meu canal. Se inscrevam para ajudar a plataforma a levar esta mensagem, este canal para mais longe, para outras ovelhinhas do Senhor ter o mesmo direito o qual você está tendo, ouvir uma mensagem maravilhosa como esta. Aleluia. E peço a você também que compartilhe, certo? Tanto com a mensagem, como ou por outras coisas que eu ainda vou explicar. Estou doando 2 livros da minha própria autoria. Estou explicando porque você está chegando no meu canal, não é sabedor dessa bênção que Deus preparou para você. Está ouvindo agora? Meus seguidores já estão cientes, por sinal, a maioria deles já baixaram esse livro, já estão com ele no seu computador, no seu celular. Estou doando, é doado 12 livros. O primeiro, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. E o segundo, Os 3 Tempos de Jesus.
Aproveite a oportunidade que Deus está dando, é doado, é doação. Aproveite. E peço oração ao meu prezado irmão, minha prezada irmã, que em suas orações me apresente ao Senhor, para que eu possa lançar o meu terceiro livro. Para que eu possa lançar o meu terceiro livro. Esse será intitulado O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Será um livro muito relevante, das quais estes que eu já apresentei são. Apresente a Deus a minha pessoa em oração, para que eu possa lançar esse terceiro livro. E pedindo oração pelo irmão, pelo jovem Arthur, professor de português, da língua portuguesa, que é o redator, é quem redige os meus livros. O segundo livro foi ele que redigiu, e o terceiro livro ele estará redigindo. Ora a Deus por ele, para Deus curá-lo, dar-lhe saúde, para poder ele continuar fazendo a obra do Senhor, redigindo meus livros, para que você tenha livro presente, dado em suas mãos. Presente ao Senhor, para Jesus curá-lo. O nome dele é Arthur. Aleluia. Deus é antes de todas as coisas. O Deus que nós temos, que nós servimos, é dessa maneira. É um Deus que linguagem humana não pode explicar quem é Ele. Mente humana não pode conceber tal grandeza e profundidade dele. Deus é antes de todas as coisas. Glória a Jesus. Estamos vivendo nos dias do arrebatamento da igreja, nos dias da vinda de Cristo para buscar o seu povo. Aleluia. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, aguardando o glorioso dia do arrebatamento. Infelizmente, muitos por aí que se diz religiosos e diz até crentes, não estão mais crendo no arrebatamento da igreja. Mas eu e você cremos, estamos aguardando e seremos arrebatados a qualquer momento. A noiva do Cordeiro será arrebatada, arrancada deste mundo e levada para o céu. Vamos conservar-se preparados, atentos aos sinais dos tempos. Graças a Deus. Deus é antes de todas as coisas. Glória a Jesus. Antes dos montes serem formados, Deus já existia. Antes da terra ser formada, Deus já existia. Antes do céu ser formado, Deus já existia. Quando eu digo os céus, eu estou me referindo em quantidade. Ninguém sabe quantos céus existem. A Bíblia faz menção de 3 céus. Diretamente, categoricamente, bem claro, faz menção de 3 céus. Detalhadamente. Primeiro, o céu. O segundo, ela não faz menção do nome segundo. Sabemos que existe o segundo porque existe o terceiro. Paulo foi levado até o terceiro céu, o seu paraíso. Primeiro céu, segundo, terceiro, e Paulo faz menção em Efésios de céu dos céus. Ninguém sabe céu dos céus qual é. E
no livro dos Reis e Crônicas, lá faz menção, parece que Salomão faz menção e diz que Deus subiu acima de todos os céus. Ou seja, acima de todos os céus é Paulo em Efésio. Jesus subiu acima de todos os céus. E nos livros históricos, Reis e Crônicas, diz que eles existe céu dos céus. Homem nenhum pode dizer que existe somente 3 céus. A Bíblia não menciona só 3 céus. Detalhadamente ele revela 3 céus, como já falamos. Mas quando ela faz menção de céu dos céus, acima de todos os céus, linguagem humana, pensamento humano não pode calcular, pensar, deduzir quantos céus existem. Mas antes de todos os céus existirem, Deus já existia. Ele é antes de todas as coisas. Glória a Jesus. Antes de você existir, Deus já existia. Antes de eu existir, Deus já existia. A eternidade de Deus. Mente humana, nenhuma mente humana tem condição de conceber, explicar a eternidade de Deus. Glória a Jesus. Este é um dos sentidos deste versículo. Este versículo divide-se em três assuntos importantíssimos. 3. Primeiro, antes de todas as coisas, como já falamos. O segundo, ninguém pode escapar de suas mãos. Ninguém escapa das mãos de Deus. Não adianta cantar bonito, pregar bonito, conhecer toda a Bíblia, ser um bom professor bíblico, um bom professor de teologia. Não adianta ser o maior pregador evangélico do mundo. Não adianta ganhar milhares e milhares de almas. Não adianta falar em línguas, as línguas espirituais. Não adianta possuir todos os dons do Espírito Santo. E não ter uma vida, e não adianta ter tudo isso e a vida ser uma vida errada. Ter uma vida cristã fora do padrão bíblico. Não adianta. Porque não irá escapar das mãos de Deus. Não há que faça escapar ninguém de suas mãos. Está escrito, é o segundo assunto deste versículo. Ninguém escapa. Mas eu sou um bom pregador, eu sou um bom professor de teologia. Mas se você não andar de acordo com a palavra do Senhor, você não vai escapar das mãos do Senhor. Ele vai lhe pegar, segurar e cobrar. E você vai pagar caro todas as injustiças que você tem feito em cima desta terra. Todas as injustiças que você tem praticado e feito com as ovelhas do Senhor. Todas as injúrias que você tem feito as ovelhas do Senhor passar, sofrer. As vergonhas que você tem feito muitas ovelhas do Senhor passar, sofrer diante dos homens. Não adianta. A mão de Deus lhe pega. Não escapará. Nenhum escapará de minhas mãos, está escrito. Não há quem faça
crente errado, escandalizador, mentiroso, enganador, falsificador da palavra, enganador, falso. Escapar da mão do Senhor, não tem o que escapar, faça. Não escapa, um dia Deus pega. Deus tem um tempo marcado para pegar o crente desmantelado, errado, o pregador errado, que não anda de acordo com a palavra do Senhor. Deus tem um tempo marcado para pegar ele com as suas próprias mãos e cobrar dele e fazer ele pagar tudo quanto ele tem feito em cima desta terra, com especialidade com as ovelhas do Senhor. Ovelha de Deus tem valor. As ovelhas de Deus têm valor. Mateus 18:6, Jesus disse: quem tentar prejudicar um dos meus pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora pegar uma pedra de arzenha, amarrá-la do pescoço e se jogar nas profundezas do mar. Crente tem valor. As ovelhas de Deus têm valor. Respeita, pastor, considera, ama e zela pelas ovelhas de Deus. Não maltrata as ovelhas do Senhor, não abandona as ovelhas do Senhor, não envergonha as ovelhas do Senhor. Cuide das ovelhas do Senhor. Ao contrário, cairás nas mãos do Senhor. E está escrito em Hebreus: ai daquele que cai, triste daquele que cai nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus é antes de todas as coisas. Glória a Jesus. É o Deus que eu sirvo, sigo a Ele, obedeço. É o Deus que você segue a Ele, lhe obedece. É o meu Salvador, é o teu Salvador. É aquele que vai levar para o céu, vai levar para o céu. Mas temos que andar de acordo com a sua palavra. Ao contrário, as suas mãos, pega o camarada, aperta, até pagar o derradeiro centimo. Aleluia. Deus é antes de todas as coisas. Glória a Jesus. Vou ler outra vez o versículo. Escuta bem. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Foi Deus quem disse. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Jesus. Sei que é o Deus. Segundo sentido do versículo. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém escapa de suas mãos. Esse é o segundo assunto deste versículo. É o segundo. Nós estamos no segundo. Você diz: eu já estou com 50 anos que prego o evangelho, que estou na frente de uma igreja. A minha vida está uma maravilha, graças a Deus. Estou bem, estou com saúde, a minha família vive em paz, a obra do Senhor andando normalmente, sou homem feliz e abençoado. Mas olha o que tu tem feito com as ovelhas de Deus ontem. Olha o que fizeste ontem com as ovelhas de Deus, e não pediste perdão a nenhuma delas. Deus não esquece. A cobrança de Deus vai cair na tua casa, chegar nas tuas mãos amanhã. Vai cair em suas mãos amanhã. No dia que Ele marcou, cairás em suas mãos. Para pagar. Aleluia. Davi caiu nas mãos do Deus vivo
E a situação de Davi foi péssima, até o fim de sua vida. Não teve mais sossego. Aleluia. Caim caiu nas mãos de Deus vivo. A situação de Caim foi triste. Não teve mais sossego na vida. Foi vida fugitiva, perdida, banida da presença do Senhor, fugitivo nesta terra, sem apoio de ninguém. Porque caiu nas mãos do Senhor. E ninguém faz a pessoa escapar das mãos do Senhor. Está escrito na palavra. Glória a Deus. Judas Iscariote fez o que fez. Foi roubando o dinheiro do tesouro, perseguindo o mestre, mas quando chegou o dia, caiu nas mãos de Deus vivo. Quando ele caiu, a mão de Deus vivo pegou ele. Todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Todos nós cristãos sabemos o que aconteceu com Judas Iscariote. Caiu na mão de Deus vivo. Não há quem faça escapar de minhas mãos. Não adianta querer correr, fugir. Jonas tentou fugir da vontade do Senhor. Tentou fugir, mas a mão de Deus pegou ele, jogou no dentro do mar, dentro da barriga de um peixe, depois levou lá para a cidade de Nínive, e ele teve que fazer a obra, mas pagou caro, caiu nas mãos do Deus vivo. A mão de Deus pegou ele. Não há quem faça escapar de minhas mãos. Está escrito na palavra. Aleluia. Não esqueça. Não fique pensando que Deus está esquecido das coisas erradas que você praticou, viu, irmão? Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Viu, meu jovem? Minha jovem? Meu obreiro? Meu evangelista? Meu pastor? Meu bispo? Apóstolo? Diácono? Presbítero? Auxiliar? Porteiro? Membro? Deus não esqueceu não das injustiças que você fez, do que você praticou, pecado que praticou e está escondido, não confessa. As injustiças que você cometeu com as ovelhas de Deus, Deus está lembrado. E vai chegar o dia dele com a sua mão poderosa te pegar e te segurar. E ai daquele que cai nas mãos dele. Não há que me faça escapar de minhas mãos. Te acerta com Deus enquanto não chega o dia dele com suas mãos poderosas te pegar. Terceiro assunto do versículo. Terceiro. Ninguém impede Deus operar. E operando eu, quem impedirá? Este texto, esta parte é mal interpretada. É mal interpretada. Essa parte, a interpretação dela que eu aprendi, todos nós aprendemos na igreja. Na igreja de Deus. É que quando há pecado da igreja, Deus não pode operar. Deus não opera porque tem pecado. Havendo pecado, Deus não opera. Impede Deus operar. Que Deus fraco é esse? Que Deus fraco é esse? Pecado impede Deus operar? Então não é o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, operando eu, quem impedirá? Quem? Qual o pecado que vai impedir Deus operar? Qual o crente errado que está dentro da igreja que pode impedir Deus operar? Aprendemos assim, é errado. O sentido deste texto, dessa passagem, não é essa. Aí você diz, mas Acã, quando perdeu, roubou, pecou, lá com a capa babilônica de Jericó, as moedas, etc. Quando o exército de Israel foi contra a cidade de Ai, perdeu por causa do pecado. Deus disse que foi por causa do pecado de Acã. Positivo. Deus fez com que Israel não ganhasse aquela batalha porque Deus quis dar lição a Israel por causa do pecado. Foi porque Deus quis dar lição a Israel, ensinar a ele e deixar como exemplo para a igreja que Deus não é nem favorável ao pecado, para ensinar a eles e a nós. Não é que o pecado impeça Deus operar.
Se Deus quisesse que Israel ganhasse aquela batalha em Ai, com o pecado de Acã, Deus teria dado vitória e Israel teria ganho a guerra. Mesmo Acã em pecado. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Glória a Jesus. Será que o pecado na congregação, na vida de um cristão, é superior ao poder de Deus? Domina Deus? Não deixa Deus operar por causa do pecado? Que Deus é esse? Ele não opera às vezes quando há pecado no meio da congregação para dar uma lição a mim e a você. Para mostrar a mim e a você que ele não compartilha com o pecado. Ele não é amigo do pecado. Para se despertar. É o despertamento, o ensinamento para mim e para você. Não é que o pecado impeça Deus operar. Nada lhe é superior. Deus é superior a tudo na vida. Não é que o pecado impeça. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Se o pecado impedisse o meu Deus, o meu Pai, o meu Rei, o meu Juiz, o meu Consolador, o meu Salvador, o meu Guia, o meu Abençoador, o meu Rei, operar, a igreja não existiria em cima desta terra. A igreja de Cristo não existiria em cima desta terra. Já teria sido banida há anos e há anos, há muitos anos antes. Que o pecado está aí no mundo. A igreja vive no meio do pecado. O pecado não está no meio da igreja, não está no meu coração nem no teu. Mas a igreja de Cristo vive no meio do pecado, da imoralidade, da depravação, do roubo, dos crimes, do sexualismo e tanta imoralidade que não adianta nem nós pronunciar as qualidades mal do pecado que existe na terra. A igreja está no meio e nada disso impede Deus operar. Operando eu, quem impedirá? Apareça. É Deus desafiando. Apareça o pecado maior que exista nessa terra para eu não operar. Apareça qualquer demônio para impedir Deus operar. Nada impede Deus operar, desde que Ele queira operar. Aí vai depender dele. Deus é superior a todos. Se fosse assim, aí Deus estaria perdendo para os espíritas baixos. Estava perdendo para os baixos espiritismo. Porque o baixo espiritismo, se você é cristão e chegar numa reunião deles, os demônios não baixam. Os espíritos mal não baixam. Não baixam. Não baixam. Eu morava em uma cidade no Recife, ou seja, em uma casa no Recife. E à frente da minha casa tinha um centro espírita grande. E quando meus filhos, nós estávamos ensaiando o nosso instrumento, somente louvando. A reunião parava. Eles esperavam parar de ensaiar, de cantar, para poder o movimento deles começarem. Porque os demônios, os espíritos não baixavam. Não baixavam. Uma vez um chegou na minha porta e pediu para a gente parar para poder continuar com o trabalho deles, porque os espíritos maus não baixavam. Enquanto nós estávamos louvando, só louvando ao Senhor. Agora eu pergunto a ti, será que Deus é igual ao baixo espiritismo? Ou seja, é igualmente os demônios que não baixam por causa do poder de Deus, e Deus não opera no meio da igreja por causa de pecado de demônios? Pecado de fulano beltrano? Interferência demoníaca na reunião? Deus não opera? Não existe isso não, meu irmão. Operando eu, quem impedirá? Aí você diz, eu estava de reunião, certa feita, você poderá pensar isso. Eu estava em um culto
E Deus falou e disse que não podia operar porque tinha pecado. Tudo bem. Eu creio, eu também já assisti várias reuniões assim, eu como pastor evangélico, que já fundei 3 igrejas e trabalhei em 8 igrejas. Tenho experiência de tudo isso. Tudo isso eu vi. Mas por quê? Porque Deus não pôde, dominado pela força maligna, que não operou, porque não teve condição de superar a força do pecado de maneira nenhuma. Para dar lição a mim e a você. É uma lição que Deus faz isso para dar lição ao seu povo. É lição que dá a nós. Não é porque não posso operar, não. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? O Deus da igreja evangélica de Cristo, o Deus da igreja evangélica do corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, nada impede ele operar. Nada, 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 nada. Ele é superior, soberano a tudo. Aleluia. Deus mandou o anjo Gabriel entregar a mensagem dos últimos dias ao profeta Daniel. Quando o anjo Gabriel desceu com a mensagem, as forças maléficas do espaço, os demônios, impediram o anjo. Agora, não impediram a Deus, impede a Deus? Impedem a Deus? Deus mandou Miguel, vai lá, resolve esse problema, resolve esse problema em meu nome. Aleluia. Miguel desceu e resolveu o problema no nome de Jeová. O anjo Miguel agora analisa o próprio Deus, hein? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, disse Deus, quem impede? Aleluia. Aí você diz, mas eu conheci um irmão, você poderá pensar isso. Eu conheci um irmão que não recebia as bênçãos de Deus, orava constantemente, não recebia a bênção. Quando foi um dia, ele perguntou a Deus, Deus disse, porque você tem pecado? Aí é outra coisa. É porque o pecado impediu Deus operar na vida do homem? E Deus é fraco assim? Não, não se trata disso. É uma passagem mal interpretada pelos cristãos. Não. E por que Deus não operou, não abençoou ele? Porque Deus queria que ele confessasse, queria que ele consertá-lo, para mostrar o poder dele a ele, que o pecado não tem nada a ver com a força de Deus. O pecado não é amigo de Deus, nem Deus é amigo do pecado. Só para Deus dar uma lição nele, consertá-lo, abençoá-lo. Deus não fez assim? Jamais ele confessaria suas culpas, jamais ele voltaria para o lugar santo de onde ele saiu. É por isso que Deus não está abençoando, só para dar condição para ele se acertar com o Senhor. Não é que Deus não pudesse operar. Operando eu, quem impedirá? O texto sagrado diz assim, com toda eficácia, com toda ênfase, operando eu, quem impedirá? Foi Deus quem falou. Se Deus falou, está falado. Glória a Jesus, aleluia. Para finalizar a nossa mensagem, não esqueçamos que a última trombeta vai soar. Estamos nos dias do arrebatamento da igreja. Não vão se descuidar. Estamos nos dias que a trombeta vai soar, a última trombeta vai soar, e a noiva do Cordeiro, você, eu e outros que estão preparados. Aleluia! Vai subir deste mundo de tristeza, esse mundo de pecado, para morar nas mansões celestiais, ao lado do Senhor. Glória a Jesus.
operando eu, disse Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém.